Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à Parashá da semana, que tem um diferencial. Ela é Mehubarot. A Parashá vai Akel, que quer dizer ele reuniu, está conectada à Parashá Pekudei, que quer dizer registros. Então nós vamos ler a partir do livro Shemot, capítulo 35, versículo 1, até o capítulo 40, versículo 38. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. A primeira aliá inicia no versículo 1 do capítulo 35 e nós vamos ler até o versículo 29. E reuniu Moisés toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as coisas que o Eterno ordenou que se fizessem. 6 dias se fará trabalho, e no 7º dia haverá para vós santidade. Sábado de repouso ao Eterno. Todo aquele que nele fizer trabalho será morto. Não acendereis fogo em todas as vossas habitações no dia de sábado. E falou Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a coisa que ordenou o Eterno, dizendo: Tomai de vós oferenda separada para o Eterno. Todo doador de coração trará a oferenda do Eterno: ouro, prata e cobre, e tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, linho e pele de cabras, e pele de carneiros, tintas de vermelho, peles de tarraxe e madeiras de acácia, e azeite para a iluminação, especiarias para óleo de unção e para o incenso das especiarias, pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E todo sábio de coração dentre vós, venha e faça tudo o que lhe ordenou o Eterno, o tabernáculo, a sua tenda e a sua cobertura, e seus colchetes, suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, a arca e suas varas, o tampo e a divisória do véu, a mesa, suas varas e todos os seus objetos, e os pães da proposição, e o candelabro da iluminação, seus utensílios e suas lâmpadas, e o azeite da iluminação, o altar do incenso e suas varas, o óleo da unção e o incenso das especiarias, e o véu da porta para a entrada do tabernáculo, o altar da oferta de elevação, sua grelha de cobre, suas varas e todos os seus objetos, e o lavatório e sua base. As cortinas do pátio, suas colunas e suas bases, o véu da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio e suas cordas, e os vestidos do serviço para servir na santidade, os vestidos da santidade para Arão, o sacerdote, e os vestidos de seus filhos para servir. E saiu toda a congregação dos filhos de Israel de diante de Moisés, e veio todo homem cujo coração o incitou, e todo aquele cujo espírito o impeliu a isso, e trouxeram a oferenda separada do Eterno para a obra da tenda da reunião, e para todo o seu serviço, e para os vestidos da santidade. E vieram os homens com as mulheres, todos os doadores de coração, e trouxeram pulseiras e aros, anéis, cintos de castidade, e todo objeto de ouro, e todo homem que separou oferta de ouro para o Eterno, e todo homem em cujo poder se achava tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, linho e pelo de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de tarraxe, os trouxe. Todo aquele que separou oferta de prata e de cobre trouxe a oferta separada ao Eterno, e todo aquele em cujo poder se achavam madeiras de acácia para toda a obra do serviço, as trouxe. E toda mulher sábia de coração, com as suas mãos, fiava e trazia fiado o tecido de lã azul celeste, a púrpura, o carmesim e o linho. E todas as mulheres cujo coração estava elevado pela ciência,
fiaram o pelo de cabras, e os príncipes trouxeram as pedras de ônix e as pedras de engaste para o efode e para o peitoral, as especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso das especiarias. Todo homem e toda mulher cujo coração os dispôs a trazer para toda a obra que ordenou o Eterno fazer, por intermédio de Moisés, trouxeram os filhos de Israel oferenda ao Eterno. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'hayeu lanatah betorreino, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta primeira aliá. E reuniu Moisés toda a congregação. Versículo 1. O Midrash atribui a Moisés a instituição do costume dos israelitas de se juntarem após a reza no templo ou na casa de um correligionário, principalmente no dia de sábado, para discursar sobre o trecho da Torá lido na casa de oração, sobre alguma passagem do Talmud, do Midrash, ou pelo menos para ler salmos. Versículo 2. Sábado de repouso. Moisés reuniu a congregação dos filhos de Israel e começou a ensinar-lhes as leis do sábado, pois parece ter dito Deus: adote este costume de fazer reunir o povo, a fim de ensinar-lhe as regras de conduta e inspirar-lhe o amor pela Torá. Estas reuniões servirão de modelo para as futuras gerações, assim a luz não se apagará em Israel e meu nome será glorificado de geração em geração, conforme Midrash Yakut 408. Sábado de repouso ao Eterno. Ao começar a construção do tabernáculo, a Torá nos faz recordar a observância do Shabat, para dizer-nos que, apesar da construção do santuário ser um preceito divino, não se permite por isso profanar a santidade do Shabat. Versículo 3. Não acendereis fogo. Esse preceito pertence à categoria das leis chamadas Hukim, sobre as quais a Torá não explica sua razão. Versículo 14. E o candelabro. 4 eram os objetos principais do tabernáculo: a arca, a mesa, o altar e o candelabro. A arca simbolizava a cultura espiritual, a mesa, a cultura material, o altar, o sacrifício para alcançar a perfeição, o candelabro, a luz, para iluminar o caminho da vida do ser humano. Versículo 22. Todos os doadores de coração. A expressão Nediv Lev, doador de coração, quer dizer na realidade que o ato deveria sair do coração. Segundo Moisés Maimônides, o grande filósofo e codificador espanhol, existem 8 graus na prática de donativos. Primeiro, dar contra sua vontade ou porque lhe tenham pedido. Segundo, dar antes que lhe solicitem. Terceiro, dar de acordo com a sua situação financeira. Quarto, dar mais do que lhe permite sua situação financeira. Quinto, dar sabendo a quem se dá, sem que este saiba de quem recebe. Sexto, dar ignorando a quem se dá, porém sabendo este de quem recebe. Sétimo, dar sem saber nenhum nem outro quem dá e quem recebe. E oitavo, dar a um homem os meios necessários para viver sem degradá-lo com a esmola. Versículo 29. Oferenda ao Eterno. Uma pessoa honesta e correta deve se esforçar para ganhar escrupulosamente o seu sustento, e só depois poderá dispor de seu ganho, distribuindo em terumá, tzedakah e nedavot. O termo terumá significa separar, contribuir e elevar. A Torá pretende ensinar-nos que com a separação de uma parte da fortuna para fins sagrados e caritativos, o doador eleva-se a um nível ético.
Não são a fortuna ou os bens materiais que fazem a felicidade humana, mas sim a sua boa e justa aplicação. Também aquele que gostaria de dar, mas que infelizmente não tem meios, a única coisa com que pode contribuir é o seu coração, a sua boa vontade de colaborar, a sua compaixão e compreensão. Isto também é considerado como tzedakah. O shekel, primitivamente introduzido por Moisés, quando os judeus ainda estavam no deserto, tinha por grande objetivo o kofer nefesh, o resgate da alma, o remir-se do grande pecado do bezerro de ouro, pois, se não hesitaram em contribuir com o ouro, prata e joias para fabricar o bezerro, não havia justificativa alguma para dispensá-los desta sagrada dádiva, que é o shekel. Quem pretende identificar-se e quiser ser incluído na coletividade deve contribuir com o seu óbolo, voluntariamente, de todo o coração, com entusiasmo, com alegria e a satisfação de poder dar e ter algo para dar. A ideia básica de dar somente meio shekel era para nos ensinar que um judeu não se sente ligado ao seu correligionário que não procura ou não quer identificar-se com a sua coletividade, é só meio judeu, é um judeu mutilado, imperfeito. Isto não diz respeito somente aos judeus. A ética judaica não é e nunca será chauvinista. Um indivíduo para o qual o destino do seu semelhante é indiferente não passa de uma criatura mutilada que necessita de nossa compaixão. Mehubarot. Mehubarot ou Mehubarina significa juntas, isto é, quando se leem esta porção e a seguinte juntas em um mesmo sábado. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!